Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há quase 10 anos, o site Bleacher Report divulgou uma lista muito interessante. Na oportunidade, eles selecionaram os 50 melhores jovens jogadores do futebol mundial em 2012, levando em consideração o desempenho de cada um deles até aquele momento. Com base então nessa lista, o Gol de Canela traz hoje os nomes de algumas dessas promessas de 2012 que simplesmente sumiram do mapa. Confere só! (20 anos, estrela da seleção holandesa sub-21 e considerado um dos talentos mais promissores do velho continente. Esse era o status do atacante Ola John, colocado na 45ª posição na lista de melhores jovens jogadores do futebol mundial em 2012. Nascido na Libéria, mas radicado nos Países Baixos, Ola John vivia realmente na época um período de bastante ascensão. Profissional desde 2010, ele já vinha de 2 boas temporadas com a camisa do Twente, seu clube de formação, e havia acabado de ser negociado com o Benfica. Aliás, o contrato com o clube português tinha uma multa contratual na casa dos 45 milhões de euros. E se não bastasse isso, além das constantes convocações para a seleção holandesa sub-21, a promessa naquela altura também já tinha integrado o time principal do país. O fato aconteceu em fevereiro de 2012, durante a preparação para a Eurocopa daquele ano. Porém, com o passar dos anos, Ola John não conseguiu mostrar todo o potencial que muitos esperavam. No Benfica, em um pouco mais de 2 anos, não agradou, e por isso acabou participando de apenas 39 jogos, o suficiente para marcar 4 gols e dar 6 assistências. Depois disso, o atacante passou a rodar sem muito sucesso por vários outros clubes da Europa, até se mudar para a Ásia em julho de 2021 para defender as cores do Al-Hazm, equipe da primeira divisão da Arábia Saudita. Nessa primeira experiência fora da Europa, Ola John, que já está com seus 30 anos, segue mostrando um futebol mediano. Em 27 jogos até agora, ele soma 7 gols e 3 assistências. Na 37ª posição na lista estava o meia inglês Jack Wilshere, personagem de um vídeo recente aqui do canal. Aliás, se você assistiu esse vídeo, deve saber bem como foi a trajetória desse jogador nos últimos anos. Mas para quem não conseguiu assistir, vou fazer um breve resumo. Em 2012, Wilshere tinha 20 anos, era jogador do time principal do Arsenal e também já somava convocações para a seleção principal da Inglaterra. Mas, por outro lado, já era um jogador marcado por sérias lesões. Por isso, apesar de ter um valor de mercado na casa dos 30 milhões de libras, havia uma grande apreensão na época para saber se o meio-campista realmente teria uma carreira normal. De fato, entre diversos auges na carreira, Wilshere ficou marcado mesmo pelas lesões. Só para se ter uma ideia, de 2012 para cá, esse jogador ficou exatos 1.265 dias afastado do futebol por lesão, o que dá quase 3 anos e meio. Tentando um recomeço na carreira, Jack Wilshere, aos 30 anos, é desde o último mês de fevereiro atleta do Aarhus, equipe da primeira divisão da Dinamarca. Com um contrato válido só até junho, ele soma 15 jogos e 3 gols. Destaque do Schalke 04, o jovem Kyriakos Papadopoulos foi um dos poucos zagueiros citados na lista de melhores jovens jogadores de 2012. Na época, com apenas 20 anos, essa promessa já jogava profissionalmente há 5 temporadas, e além do bom futebol no clube alemão, também já era titular absoluto da seleção grega. Por isso, muitos acreditavam que Papadopoulos era naquele momento um dos defensores mais promissores do futebol mundial, tanto que seu nome já era especulado em vários gigantes do velho continente, como Milan e Liverpool. Mas, assim como aconteceu no caso de Wilshere, esse zagueiro foi mais um talentoso atleta que infelizmente teve sua carreira prejudicada por lesões. Ainda na temporada 2012-2013, Papadopoulos sofreu uma séria lesão em um dos joelhos, que o deixou de fora dos gramados por mais de 1 ano. Depois disso, entre 2014 e 2020, o zagueiro seguiu ganhando chances no Bayer Leverkusen, no RB Leipzig e no Hamburgo, todos clubes bastante renomados na Alemanha. Porém, mais problemas físicos atrapalharam o seu rendimento. Por fim, nos últimos anos, em busca de dar uma volta por cima, Papadopoulos passou pelo Lokomotiva da Croácia e pelo Al Fahirah da Arábia Saudita,
e agora, no final da temporada 2021-2022, defendeu o modesto Atromitos, lá da Grécia, clube que, aliás, quase caiu para a segunda divisão nacional. Mais uma vez livre no mercado, a ex-promessa grega está com 30 anos. Quando apareceu na 23ª posição na lista de melhores jovens jogadores de 2012, o meia Jack Rodwell realmente vivia um dos momentos mais badalados de sua carreira. Aos 21 anos, ele já somava convocações para a seleção principal da Inglaterra e havia acabado de trocar o Everton pelo Manchester City em uma negociação que girou na casa dos 15 milhões de euros. De fato, apesar de já apresentar alguns problemas físicos, Rodwell era realmente um jogador de muito potencial e uma ida para o Manchester City parecia ser um ótimo caminho. Porém, de forma até surpreendente, a carreira da promessa inglesa entrou em um verdadeiro declínio a partir desse momento. Lesões e a falta de espaço no elenco o fizeram deixar o City após 2 temporadas, com apenas 25 jogos e 2 gols marcados. Já em 2014, o meio-campista se transferiu para o Sunderland, e por lá, em um pouco mais de 4 anos, o físico frágil, a ausência de um bom futebol e as brigas nos bastidores com a diretoria o fizeram ser considerado pela torcida e por parte da imprensa a pior contratação da história do clube. Nos últimos anos, Jack Rodwell ainda jogou sem muito destaque por mais alguns clubes de segundo escalão da Inglaterra, até que em novembro de 2021 ele resolveu mudar de vida. Na ocasião, se mudou para a Austrália, terra de sua esposa, e depois de algumas semanas de testes, conseguiu um contrato para jogar no Sydney Wanderers. Aos 31 anos, a ex-promessa inglesa já fez 14 jogos e marcou 3 gols pelo clube australiano. Dono de uma excelente qualidade técnica, o meia Lewis Howby era uma estrela em ascensão do futebol alemão durante aquele ano de 2012. Por isso, quando apareceu na 17ª posição na lista da Bleacher Report, não foi surpresa para ninguém. Considerado um clássico camisa 10, Howby vinha de temporadas ótimas com as camisas do Mainz e do Schalke 04, e por isso, naquela época, já somava convocações para as seleções sub-21 e principal da Alemanha. Isso o tornou um jogador muito cobiçado no mercado, afinal, ele tinha apenas 21 anos. Porém, já a partir de 2013, a carreira de Howby tomou um caminho que poucos esperavam. Rodando por clubes como Tottenham, Fulham, Hamburgo e Blackburn Rovers, o meio-campista nunca conseguiu mostrar aquele futebol do início de carreira, e aos poucos se tornou uma espécie de promessa esquecida. Hoje, aos 31 anos, ele vem buscando uma recuperação no modesto Royston, equipe da 2ª divisão alemã. Na última temporada, entrou em campo 24 vezes, marcou um gol e deu 3 assistências. Vou falar agora de uma promessa uruguaia que sumiu do mapa nos últimos anos. Colocado na 16ª posição na lista de melhores jovens jogadores de 2012, o meia-atacante Gastón Ramírez vivia naquele período um momento muito interessante na carreira. Depois de se destacar nas seleções de base do Uruguai, no Peñarol e no Bolonha da Itália, Ramírez, que na época já tinha 21 anos, havia acabado de ser vendido para o Southampton em uma negociação que custou cerca de 15 milhões de euros. E mais, ele também já era titular da seleção principal do Uruguai, o que aumentava ainda mais o seu potencial de mercado. O problema é que, com o passar dos anos, Gastón Ramírez ficou longe de ser o craque que muitos esperavam. Entre 2012 e 2021, além do Southampton, ele passou por Hull City, Middlesbrough e Sampdoria, e em todos oscilou entre bons e maus momentos. Já na seleção, fez parte dos grupos que disputou a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2016, mas nunca foi um jogador decisivo, tanto que em 43 jogos não marcou gol com a camisa celeste. Enfim, após ficar livre no mercado por quase 6 meses, em dezembro do ano passado, Gastón Ramírez se mudou para o Monza, equipe que na última temporada subiu para a 1ª divisão italiana. No total, aos 31 anos, ele entrou em campo apenas 6 vezes e marcou um gol na campanha do acesso. Vou finalizar com um caso mais impressionante desse vídeo. Quando foi colocado na 6ª posição na lista, o atacante André Schürrle era apontado por muitos como uma das maiores revelações do futebol alemão. Isso porque, com apenas 21 anos, ele já era uma das estrelas do Bayer Leverkusen e um dos titulares do ataque da seleção principal da Alemanha.
A princípio, uma ida para o Chelsea por 22 milhões de euros e a participação direta na conquista da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 trouxe para Schuller uma ascensão de carreira ainda mais evidente, o deixando no patamar dos grandes atletas da Europa. Todavia, uma saída repentina do clube inglês, lesões e um retorno sem muito sucesso para o futebol alemão rendeu ao atacante uma situação bem complicada. Pois bem, após deixar o Chelsea alegando problemas com o treinador José Mourinho, André Schuller, entre 2015 e 2018, teve passagens bem decepcionantes pelo Wolfsburg e pelo Borussia Dortmund, clubes que, aliás, pagaram altas quantias pela contratação. Depois, o alemão, já apresentando problemas físicos, ainda se arriscou pelo Fulham da Inglaterra e pelo Spartak Moscou da Rússia, até que em julho de 2020, para a surpresa de muitos, anunciou sua aposentadoria do futebol com apenas 29 anos. Na oportunidade, o atacante campeão mundial com a Alemanha alegou não estar mais satisfeito com o futebol e, por isso, resolveu parar. Aos 31 anos, André Schuller segue tocando sua vida longe do futebol e, atualmente, investe parte de sua fortuna no ramo da tecnologia. Pessoal, a lista completa com esses melhores jovens jogadores de 2012 está nesse QR Code. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!